Para! Você provavelmente faz sua moqueca assim. Refoga os temperos, monta tudo em camadas, rega com dendê e leite de coco e bota para cozinhar, certo? Funciona, mas não é inesquecível. O erro que quase todo mundo comete é achar que a moqueca acontece toda no começo do preparo, mas o verdadeiro segredo da moqueca baiana de restaurante, aquela que fica na memória, está na finalização. E hoje eu vou te mostrar os 2 ingredientes que você vai adicionar nos últimos 2 minutos para ter um resultado que, olha, é outra história. Fica comigo. Olá, apaixonados pela cozinha brasileira! Hoje a gente vai entrar de corpo e alma num dos pratos mais incríveis do nosso país. A moqueca baiana, muita gente já faz em casa e o resultado geralmente é bom. Mas você já comeu aquela moqueca, talvez uma viagem a Salvador ou a Porto Seguro, que parecia ter algo a mais? Um brilho, uma profundidade de sabor, um negócio que você simplesmente não consegue copiar em casa? Pois é, depois de anos viajando para a Bahia, e mais importante, de muita conversa ao pé do fogão com cozinheiras espetaculares, eu aprendi que o pulo do gato não está na lista principal de ingredientes. Muitas moquecas caseiras ficam gostosas, mas um pouco planas no paladar, sabe? Onde a gordura do dendê e do leite de coco acaba dominando tudo. Hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Vamos juntos preparar uma moqueca baiana de verdade, passo a passo, e no final eu te entrego os 2 segredos que vão virar o jogo na sua cozinha. Antes de acender o fogo, a alma da moqueca começa aqui, na organização, no mise en place. Uma boa moqueca é feita de camadas de cor e sabor, e tudo precisa estar pronto para entrar em cena na hora certa. Primeiro, a estrela do prato, o peixe. Para uma moqueca de respeito, você precisa de um peixe branco de carne firme que aguente o cozimento sem virar uma pasta. Eu estou usando aqui 1,5 kg de badejo em postas altas, mas robalo e namorado também ficam fantásticos. O peixe já está aqui, temperado há uns 20 minutos, só com sal, pimenta do reino moída na hora e o suco de um limão, que ajuda a firmar a carne dele. Agora, a base de tudo, tenho aqui 2 cebolas grandes em rodelas grossas, uma cabeça de alho inteira com uns 10 dentes bem picadinhos e um maço generoso de coentro. E aqui já vai a primeira dica: não jogue os talos do coentro fora. Pica eles bem miudinho, porque eles têm um sabor ainda mais potente e são perfeitos para começar o nosso refogado. As folhas a gente guarda para as camadas e para finalizar. E o que seria da moqueca sem as cores? A gente precisa da beleza e do adocicado dos pimentões. Eu tenho um de cada cor, verde, amarelo e vermelho, todos em rodelas. Eles não são só enfeite não, cada um traz uma nota de sabor diferente. Para completar, 4 tomates italianos bem maduros, também em rodelas. Por fim, os líquidos que dão a cremosidade, o leite de coco e o azeite de dendê. Sobre o leite de coco, se você puder usar o fresco, o sabor é incomparável. Mas um bom leite de coco de garrafinha, de preferência aquele mais grosso para uso culinário, já faz um trabalho excelente. Vamos usar uns 400 ml. E o azeite de dendê, o dendê, não tenha medo dele. É ele que tem o DNA da Bahia. Um dendê de qualidade, tem uma cor vermelho alaranjada forte e um cheiro defumado que não tem igual. Vamos usar uns 100 a 150 ml no total. E, claro, a panela. A panela de barro não é só charme. Ela é personagem principal aqui. Ela distribui o calor devagar e por igual. E, o mais importante, mantém a moqueca quente na mesa por muito mais tempo. Se você não tiver, use uma panela de ferro ou de fundo triplo, bem grossa, com tudo no jeito, começa a montagem. O segredo de uma moqueca bem estruturada é pensar nela como uma pintura em camadas. Primeiro, fogo médio na panela. A gente começa com umas 3 ou 4 colheres de sopa de azeite de oliva e umas 2 do nosso dendê. Essa mistura de azeites no começo deixa o sabor do dendê mais suave. Perfeito para quem não está muito acostumado. No azeite quente, vamos dar um susto em metade do alho picado e em todos os talinhos de coentro. É só para liberar o perfume, sem deixar queimar para não amargar. Coisa de 1 minuto. Agora, desliga o fogo um pouquinho. Vamos construir a cama do peixe. Forre o fundo da panela com metade das cebolas, metade dos pimentões e metade dos tomates. Essa camada vai proteger o peixe do calor direto e já começa a soltar água, criando um vapor cheio de sabor. Com a cama pronta, a gente acomoda as postas de peixe uma do lado da outra, sem amontoar.
salpique o resto do alho picado por cima do peixe. Agora, a segunda camada da nossa pintura, cubra o peixe com o resto da cebola, dos pimentões e dos tomates. O peixe tem que ficar todo escondido debaixo desses vegetais. Jogue umas folhas de coentro rasgadas com a mão e, se você gosta de um picante, agora é a hora de colocar uma pimenta de cheiro ou uma dedo de moça. Só agora os líquidos entram. Regue tudo com leite de coco, deixando ele escorrer por entre as camadas. Por fim, a bênção do dendê. Vamos com o resto do azeite de dendê por cima. Olha como a cor já muda, fica aquele laranja vibrante que a gente ama. Agora vem a parte mais difícil. Ter paciência, tampe a panela, fogo médio para baixo e não mexa mais. Vou repetir. Não coloque a colher na moqueca. Se você mexer, o peixe que vai amolecendo desmancha todo. Se precisar dar uma ajeitada, segure nas alças da panela e dê uma chacoalhada leve. Vamos cozinhar assim por uns 20 a 25 minutos. Você vai saber que está dando certo quando o cheiro da Bahia tomar conta da sua casa. Depois de uns 20 minutos, sua moqueca está borbulhando, o peixe cozido e os legumes macios. O cheiro tá absurdo, eu sei. Você poderia parar aqui e já teria uma moqueca ótima, mas a gente não quer o ótimo, a gente quer o espetacular. E agora, o segredo que eleva a sua moqueca a outro patamar. O truque que os baianos guardam para o final: quando o peixe já estiver cozido, espeta um garfo de leve para testar, ele tem que entrar fácil. E você tiver a 2 minutos de desligar o fogo, a gente vai adicionar nossos 2 ingredientes secretos. O primeiro segredo é um fio extra de azeite de dendê. Ué, mas já não colocamos dendê? Sim, mas o dendê, que cozinhou desde o começo, já se misturou, já soltou sua gordura e seu sabor. Este fio de dendê no final, com o fogo quase desligado, não vai cozinhar de fato. Ele vai só aquecer, liberando aquele perfume fresco, volátil e defumado por cima de tudo. É um choque de Bahia no último segundo. O segundo segredo é a acidez. Uma das razões de algumas moquecas parecerem pesadas é a falta de contraste para a riqueza do leite de coco e do dendê. A solução é simples e muda tudo. Gotas de limão fresco. Assim que você colocar o fio de dendê, esprema o suco de meio limão por cima de toda a moqueca, não é para azedar. São só algumas gotas para despertar os sabores. A acidez corta a gordura, limpa o paladar e faz você sentir cada ingrediente com mais clareza. O doce do pimentão, o salgado do peixe, o perfume do coentro. É como acender a luz dentro da panela. Então, recapitulando: um fio de dendê e gotas de limão. Adicione e jogue o resto do coentro fresco por cima, tampe a panela e desligue o fogo. Deixe ela descansar nesse vapor mágico por uns 3 a 5 minutos antes de servir. É nesse abafado final que a mágica acontece. E agora, a melhor parte: levar essa obra de arte para a mesa. A panela de barro chega borbulhando, soltando aquela fumaça perfumada. É um show. Os acompanhamentos clássicos já estão a postos. Um arroz branco soltinho para puxar o caldo e uma farofinha de manteiga ou de dendê para os corajosos. E claro, o pirão. Nem pense em desperdiçar esse caldo. Para fazer o pirão, é só tirar um pouco do caldo fervendo da moqueca para outra panela e ir adicionando farinha de mandioca aos poucos, mexendo sem parar com um batedor de arame até virar um creme. Vamos ao prato. Pega uma posta generosa de peixe, com todo o cuidado. Ela está inteira, mas tão macia que se desfaz. Coloco ao lado do arroz. Agora venho com a concha e pego uma porção generosa desse caldo grosso, laranja, cheio de pedaços de legumes. Rego tudo, um pouco de pirão do lado e a farofa por cima para dar uma crocância. Agora, silêncio. A primeira garfada, um pedaço do peixe com o caldo. Fecha os olhos. Olha isso. O peixe desmanchando super suculento. O sabor tá completo. Vem o doce da cebola e dos pimentões. Depois a riqueza do leite de coco, o sabor terroso e defumado do dendê. E aí no final, aquela faísca, aquela nota cítrica do limão que limpa tudo e já te faz querer a próxima garfada. Não tá pesado. Tá complexo, vibrante. É isso. É esse o gosto da Bahia que faltava na sua moqueca. E aí tá, uma moqueca baiana que não é só boa, é inesquecível. E o segredo, como eu prometi, estava todo no final. Um fio de dendê para dar perfume e brilho. E gotinhas de limão para acordar e equilibrar
todos os sabores. Duas coisas simples, que fazem uma diferença absurda. Agora eu quero saber de você qual é o seu truque para uma moqueca perfeita. Você faz algo diferente? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essas figurinhas. Se você gostou desse segredo, não esquece de deixar um like, que me ajuda demais a continuar trazendo mais receitas assim. Se inscreva no canal para não perder nada e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama moqueca, mas que ainda não chegou nesse nível. Um grande abraço e até a próxima.